Olá, gente, tudo bom? Vamos aí continuar com as nossas aulas sobre orações subordinadas? Hoje nós vamos falar sobre as orações substantivas, isso aí. Fica até o final desse vídeo, não me abandona, fica aí até o final, que eu tenho certeza que você vai ficar feliz com o que nós iremos aprender hoje. As orações subordinadas substantivas são aquelas orações que vão ter valor de substantivo, tá? E, professor, o que é isso? Complicou. Não complicou não. Você vai entender porque eu vou te ensinar passo a passo, cada uma delas, tá? As orações subordinadas substantivas, elas vão ser classificadas em subjetivas, quando tem valor de sujeito. Objetivas direta, quando tem valor de objeto direto. Objetiva indireta, quando ela tem valor de objeto indireto. Predicativa, quando ela tem um valor de predicativo. Completiva nominal, quando tem valor de complemento nominal. E apositiva, quando tem valor de aposto. Tá vendo, gente? Não é tão difícil. Então, você tem que compreender a semântica, ou seja, o significado de cada uma delas, para que fique mais claro para você sobre cada uma dessas orações. Se você sabe o que é um aposto, se você sabe o que é um objeto direto, um objeto indireto, na hora de classificar, de compreender se é qual tipo de oração que você está ali, que está à sua frente, você não vai ter dificuldade em identificar, porque você já conhece, você já sabe o que é um objeto direto e o que é um objeto indireto. Porque você já conhece todos esses termos aí da oração, tá? Então, você conhecendo fica mais fácil. Então, vamos ver um exemplo de cada uma delas para que você fique aí bem esperto na hora de identificar as orações subordinadas substantivas. Vamos começar pela subjetiva. Foi divulgado pela imprensa que o governo reduziria os impostos. Veja que nós temos dois verbos, então, logicamente, estamos diante de um período composto. Mas um período composto será por subordinação ou coordenação? Claro que é por subordinação, né? Porque nós estamos tratando sobre a subordinação. Então, veja só, foi divulgado é o primeiro verbo, né? Seria aí uma locução verbal. E ali na outra oração também nós temos reduziria. Reduziria também é mais um verbo. Então, duas orações, dois verbos. E nós temos aí, a partir do que? Toda vez que nós temos uma oração subordinada substantiva, ela será introduzida por uma conjunção integrante que pode ser o que ou pode ser o se. Nesse caso, nós usamos o que, tá? Então, você pergunta, é a mesma forma que você faz para identificar um sujeito na oração, você vai fazer aí nesse caso, tá? Então, você vai falar assim, o que foi divulgado pela imprensa? Você faz essa pergunta para o verbo. O que antes do verbo, tá? O que foi divulgado pela imprensa? Se a resposta vier em forma de oração, quer dizer que nós temos uma oração subordinada subjetiva, que no caso seria o valor de sujeito. Quando a gente fala subjetivo, é a mesma coisa que sujeito. Então, olha só, que o governo reduziria os impostos. Eu poderia aí, vamos supor que aí fosse um período simples. Como que eu falaria? Foi divulgado pela imprensa a redução dos impostos. Veja que se fosse a redução dos impostos, seria um período simples, porque nós temos apenas um verbo. Mas nesse caso aí, nós desenvolvemos isso aí. Introduzimos aí uma conjunção integrante e agora temos mais um verbo e temos aí uma oração substantiva subjetiva que tem um valor de sujeito, ou seja, por isso que ela chama subjetiva, porque ela tem valor de sujeito. Você compreendeu, conseguiu visualizar que você pega um sujeito e transforma ele em uma oração. Foi isso que aconteceu, tá? Eu posso fazer também o inverso, pegar uma oração que tem valor de sujeito e transformar em um sujeito simples, em retirar ele de forma de oração. Pode ser apenas um sujeito,
tá? Viu como é simples? Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Veja esse exemplo. Você sabe que viajaremos no próximo domingo. Você é o sujeito. Sabe é um verbo transitivo direto, né? Um verbo da oração. Nós temos aí dois verbos, sabe e viajaremos. Todos dois verbos, né? Me mostra que eu estou diante de um período composto. E ali, que viajaremos no próximo domingo, você pergunta assim para o verbo. Sabe? Aí já é depois, gente. Veja bem, ó. Você, eu já sei que é o sujeito. Então, eu não preciso de perguntar para o verbo quem é o sujeito. Então, eu vou falar. Você sabe o quê? Aí a resposta, como eu fiz uma pergunta, o que, sem preposição, a minha resposta vai ser um objeto direto. Veja, que viajaremos no próximo domingo, só que esse objeto direto em forma de oração. Então, como seria a classificação? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vamos agora para a indireta. O presidente do clube duvidou de que o jovem jogador iria para outro time. Veja só, nós temos aí o sujeito, que é o presidente do clube, duvidou, né? Duvidou é o verbo da oração, né? Da primeira oração. E duvidou de quê? Veja só que agora foi colocado uma preposição antes do quê? Antes dessa conjunção integrante, que é o quê? Então, nós vamos, quando nós temos uma preposição na pergunta, a resposta também virá uma preposição. E como não é um objeto direto, porque ele não vai diretamente ao seu complemento, nós vamos chamar de objeto indireto, porque eu precisei da preposição para desenvolver aí esta oração. Então, ficou de que o jovem jogador iria para outro time. Então, a classificação, oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. E agora, predicativa, veja. Nossa esperança sempre foi que um dia esse pesadelo acabasse. Nossa esperança é o sujeito. Sempre foi é o predicado. Só que depois desse verbo eu ainda tenho mais uma oração ali, ó. Que um dia esse pesadelo acabasse. Veja que nós temos aí o foi, é um verbo de ligação, não é verdade? Do verbo ser, no caso aí tá no passado, foi. Foi, então foi. Quando nós temos verbo de ligação, nós temos uma estrutura que me mostra que eu tenho que ter um predicativo após ali o verbo de ligação. Não é uma estrutura de oração nominal quando eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo? Só que nesse caso, o predicativo aí veio em forma de oração. Veja, ó, foi que um dia esse pesadelo acabasse. Toda essa oração aí depois introduzida pelo que é uma conjunção integrante que eu já falei, vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa, tá? Porque ela toda tem um valor de predicativo. Vamos agora à oração completiva nominal. O mundo tem muita esperança de que os jovens cuidem melhor do planeta. Veja, o mundo é o sujeito. Tem muita esperança, tem é o verbo. Só que a oração não acaba aí. Eu vou pedir um complemento para que a minha oração seja completada o sentido, né? Que é a função da oração subordinada, é isso aí, é completar o sentido de uma oração principal. Então, quando eu falo que o mundo tem muita esperança, quando você fala em esperança, você logo pensa, né? Mas esperança de quê, né? No caso aí, vai ser um complemento nominal, porque essa oração de que os jovens cuidem melhor do planeta, ela está completando o sentido de um nome, que é esperança. E esperança é um nome e que está faltando esse conceito aí, está faltando esse entendimento mais amplo, esse entendimento maior. Então, nós estamos diante de uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, porque ela tem o valor de um complemento nominal. E, por fim, nós temos a apositiva, que, logicamente, vai ser uma oração com valor de aposto, tá? Então, veja só. Veja esse exemplo. O sonho de Betinho, que o Brasil fosse menos desigual, ainda está longe. Nós temos aí o sonho de Betinho, né? É o sujeito da oração. Intercalada aí, nós temos uma oração
substantiva apositiva. Por quê? Ela é como se fosse assim, uma pausa para explicar qual era esse sonho de Betinho, que o Brasil fosse menos desigual. Então, eu tenho aí uma oração subordinada substantiva positiva, porque ele está explicando qual sonho é esse que Betinho tem, tá? Então, ela estará completando aí o sentido também do sujeito da oração aí. O sonho de Betinho ainda está longe. O sonho de Betinho que o Brasil fosse menos desigual ainda está longe. Eu espero que você tenha compreendido um pouquinho mais sobre a oração subordinada. Eu sei que às vezes o conteúdo é muito extenso, fica um pouco cansativo, mas é importante que você olhe para isso com este olhar de compreensão, de querer entender da menor parte para a maior. Não adianta você querer estudar a oração subordinada se lá na base você não entende o período simples. Comece olhando as aulas do período simples. E juntos aqui vamos estudar as orações subordinadas. Muito obrigada por você ter ficado até o final. Se inscreva no nosso canal se você não se inscreveu ainda. Ative o sininho para você ficar aí, por dentro do nosso conteúdo. E até a próxima, tá?